Hoje é dia 5, quinta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia. É o nosso almoço com política. E a gente vai falar, literalmente, sobre a política brasileira e internacional. A política brasileira, que por sua vez, para ficar ruim, ou melhor, para ficar muito ruim, tem que melhorar e muito ainda. O Lula também, né? Sua aprovação não está diferente. Para ficar ruim, tem que melhorar muito, porque está péssima. Olha só, pela primeira vez, o Lula sofre um grande impacto, né, uma derrota, sobre uma base que ele apostava que sempre estaria com ele, que eram os católicos. E ainda está tentando conquistar os evangélicos. Já deu para perceber que isso não vai acontecer. Outro ponto também é que Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior aparecem ali, ó, barra a barra com o governo Lula, coisa que outrora não aparecia. Nós estamos falando do cara que tem a máquina na mão e está com a sua desaprovação recorde. O Bolsonaro já joga também, né, um nome para o Senado. E aí o governo Lula articula contra esse nome. É questão de tempo, vocês vão ver retaliação. Outra questão que a gente precisa falar. Você já foi para Paris? Já passeou em Paris? Já visitou hotéis de luxo? Visitou também os grandes estilistas caríssimos para comprar roupas caríssimas? Com o dinheiro dos otários? Não? Pois é, um vídeo que vazou da Janja aqui mostra que parece que ela está fazendo umas agendas não tão ortodoxas assim lá em Paris, né? Outro ponto também que a gente vai falar é ataque hacker chinês da galera que quer censurar os brasileiros aqui para vencer licitações no Brasil. Deu para você notar, né, o tamanho, né, do impacto, né, das ações dos chineses aqui. Outro ponto que a gente vai falar também é do Donald Trump. Pois é, o Donald Trump acaba de assinar um decreto e nesse decreto ele já colocou proibição total. Falou, não pisa mais nos Estados Unidos e pronto. Tem um monte de gente desesperada com essa medida do Donald Trump. Por outro lado, o Lindenberg Farias também está partindo para cima do Bolsonaro, né? Está usando o discurso sobre a questão da Carla Zambelli para ir para cima do Bolsonaro. E se der tempo aqui, a gente vai falar também do Felipe Neto condenado. Meu amigo, acabou de sofrer uma condenação. Nos moldes do Léo Lins, calma, o negócio não é bem assim e eu vou te explicar tudo isso aqui. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Toda vez eu falo assim, já tá até chato, né? Mas é que eu preciso conquistar isso de você. Afinal, a gente precisa mostrar que nós, conservadores, estamos unidos, tá? E a gente tem nossa meta aí de alcançar 2 milhões de seguidores, eu sei que você vai conseguir junto com a gente. Então, se eu conquistei de você, né, esse mérito, você vai se inscrever no canal, vai conferir se você está inscrito aí e ativar o sininho também. Tem um monte de gente falando, Sandro, eu não consigo ativar o sininho. Eu vou lá e clico no sininho, o YouTube desclica, né? É o Brasil, né? Bora pra cima. É o seguinte, pessoal, a aprovação do governo Lula tá, ó, e o salário, ó, pequenininho, né? Lembro do digníssimo Chico Anísio, professor Raimundo, dizendo, e o salário, ó, né? E a aprovação do Lula, ó, também tá do mesmo jeitinho. Olha só, o Lula sempre teve uma aprovação majoritária perante os católicos. Pela primeira vez, católicos desaprovam o governo Lula mais do que aprovam. Será que é por causa da censura? Será que é por causa da corrupção do INSS? Ou será que é por causa das falas, né, contra os judeus? Meu amigo, o jogo, né, ele é pesado. Tem uma frase que eu gosto muito que é aquela assim, ó, Deus é tão bom que ele te dá o direito de plantar o que você quiser. Aí você vai colher exatamente o que ele plantou. O que plantou, por isso que Deus é justo. A terceira rodada da pesquisa Genial Quest, divulgada nessa quarta-feira, aponta que pela primeira vez a desaprovação do governo Lula entre os católicos está em 53%. Superou a aprovação de 45% que ele tinha, né, que ele tem. Na pesquisa anterior, veiculada no último mês de março, tinha um empate em 49%. Tá, a grande questão é que o Lula está divulgando uma cartilha. E nessa cartilha, ele quer convencer o eleitorado evangélico de que ele é o cara, que ele é evangélico, né? Que ele é Deus, pátria e família. Pois é, mas esse discurso não está colando. Todo mundo aqui que tem o tic-teco,
funcionando bem, sabe que se tem uma coisa que comunista não gosta, é da família tradicional cristã. Parece, né, que o brasileiro está acordando. E aí, para as próximas eleições, o que vai pesar muito é isso aqui, ó. É gente que tem esse discurso e que vive esse discurso. Vamos lá. Pesquisa Quaest. Tarcísio e Ratinho Júnior crescem e empatam com Lula no segundo turno em 2026. Segundo a pesquisa Quaest, e eu não acredito, tá? Porque se dependesse de mim, tá? Se, assim, você ouvir o povo das ruas aí, você chega neles e pergunta, e aí, vai votar no Lula? Eu não voto nesse trem de jeito nenhum, só, né? De jeito nenhum. Então, a maioria diz que não quer. Agora, essas pesquisas são feitas aonde? Qual o critério? Qual a margem de acerto? A maioria das pesquisas erram. Os governadores de São Paulo e Tarcísio de Freitas e do Paraná, Ratinho Júnior, acrescentaram na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, e agora aparecem empatados tecnicamente em um eventual segundo turno em 2026 contra o presidente Lula. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês aqui, agora, né? De primeira mão. Vamos lá. Se você pudesse agora votar, estamos no segundo turno e eu tenho 2 candidatos. Você vai escolher um dos 2. Ou você vota no Lula ou no cachorro caramelo. Em quem você vota? Coloca no comentário que eu quero saber. Próximo bloco vamos falar de eleições ao Senado. É o seguinte, eleições ao Senado Federal. O Bolsonaro acaba de lançar um nome, Felipe Barros. O Felipe Barros escreveu o seguinte, confirmado, Felipe Barros é o nome ao Senado, com o apoio do Bolsonaro e do Ratinho Júnior. A chance de eleição é gigantesca. Só que outros nomes também têm grande chance de vitória no Senado da direita, como por exemplo, Deltan Dallagnol. Já é uma aposta. Também no Paraná tem um outro nome da direita, Jeffrey Chechini, que é um advogado que está começando a ganhar bastante repercussão aí pela sua atuação lá no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que não falta é nome da direita. Se o STF tira um, outro entra. Agora vamos falar do Felipe Barros. Matéria da Gazeta do Povo, o ex-presidente e o Ratinho Júnior vão apoiar o deputado federal Felipe Barros e o nome indicado pelo governador para as 2 vagas do Senado. E aí é que entra o ponto interessante. O Felipe Barros escreveu o seguinte, confirmado, Felipe Barros é o nome ao Senado com o apoio de Bolsonaro e do Ratinho Júnior. O Paraná será protagonista em 2026. As principais lideranças políticas do Estado, o governador Ratinho Júnior e o presidente Jair Bolsonaro confirmaram apoio ao nome do Felipe Barros para o Senado Federal. E aí todo mundo pensa, pronto, vamos ganhar um bom senador dentro, né, do estado do Paraná com o discurso, né, de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Certo? Calma lá que o jogo é mais complicado do que se parece. Foi só anunciar isso, olha a matéria que me aparece aqui na maior cara dura. Bancado pela Câmara dos Deputados, deputado foi aos Estados Unidos discutir sanções com Eduardo Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o Felipe Barros se encontrou com Eduardo Bolsonaro e com o deputado republicano Corey Mills, favorável às sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Então, os ministros do Supremo, o próprio Lula, disseram que a atuação da Carla Zambelli é igual ao modus operandi do Eduardo Bolsonaro. Os ministros do Supremo, mesmo não podendo, disseram que vão condenar o Eduardo Bolsonaro e todo mundo que está junto com o Eduardo Bolsonaro. E você acha que eles não estão de olho no Felipe Barros? Então, o que vai ter de gente da direita que vai ficar inelegível não está no gibi. Conte nos dedos, né, quem vai ficar inelegível, porque vai ser muita gente, né, da direita. E da esquerda? Ninguém. Da esquerda eles vão poder fazer o que bem entenderem. Ninguém, absolutamente ninguém, ficará inelegível do lado esquerdo. Vamos lá, pessoal. Já viajou para Paris, a terra de l'amour? Né? A gente já gosta de Paris, né? Mas gosta muito de Paris. É até esquisito o tanto que ela gosta de Paris. Vamos lá. Matéria do Poder 360.
Lula em Paris, né? Quarto luxuoso, forte policiamento e a chegada de Mauro Vieira. Escuta isso aqui. Vocês vão ver o quartinho que o pai dos pobres fica lá na Europa. Será que não tem embaixada para esse cidadão ficar para economizar um pouquinho do nosso dinheiro público? Pelo amor de Deus, né? Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025, e o presidente Lula acaba de chegar em Paris. Ele está hospedado nesse hotel atrás de mim, chamado Intercontinental Le Grand. Esse hotel é famoso por ter uma das suítes presidenciais mais luxuosas do mundo. São 140 metros quadrados, são 2 quartos e diversas salas para reunião, jantar, etc. Ela tem vista para a Ópera Garnier. Não foi informado se o presidente Lula está de fato hospedado nessa suíte. No entanto, pessoas que já se hospedaram lá informaram ao Poder 360 que a média das diárias é de aproximadamente 10 mil euros. Aqui na região o esquema de segurança está forte. A rua do hotel foi totalmente fechada e só é permitida a entrada por aqui com pins de identificação como esse. Além disso, a polícia francesa também está fazendo revisões em todos os veículos que passam aqui perto para tentar evitar qualquer ato desagradável com relação ao presidente. Ele vai ficar em Paris. Qualquer ato desagradável. Protesto? Até o dia 7. Quando dá sequência na sua viagem, vai a Nice e também a Mônaco. Pois é, Mônaco, que é famoso por ser um dos lugares mais caros do mundo. O que esse sujeito fará em Mônaco, né? Assim, só parece que a gente é um bando de otário, é um bando de Zé Ruela. Palavra boa é essa, Zé Ruela. Que fica bancando viagem dessa turma. Agora, se você já achasse assim, não, já é pouco, eu quero me sentir mais otário ainda. É só saber que a Janja foi para desfiles de grandes estilistas em Paris. Olha isso. Dona Janja, boa noite. A senhora pode Boa noite, boa noite, aqui em Paris, Dona Janja? Só uma palavrinha pra gente. Educadíssima, sempre educadíssima, né? Assim, uma alegre, né? Você viu só como ela trata os jornalistas? Que maravilha! É porque a gente tem que falar isso, porque se a gente falar o que a gente pensa mesmo, pode ser considerado discurso de ódio. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, deixou o hotel onde está hospedada em Paris, nessa quarta-feira, para ir a um desfile de estilistas brasileiras. O evento, conforme antecipado pela coluna, acontecerá em um famoso restaurante da cidade e terá a presença da primeira-dama francesa Brigitte Macron, a do tapão. Pá! Né? E aí, qual que foi o recado do Donald Trump para o Macron? Fecha a porta para apanhar. O negócio é o seguinte, presta atenção. Não bastasse esse disparate todo, a turminha levou uma cantora brasileira para cantar para o Macron, para a Brigitte, para a Janja, para o Lula, pela pequena bagatela de 130 mil reais em 2, 3 horinhas de show. Detalhe, uma cantora que eu nunca nem vi falar na minha vida. Adivinha quem é o otário que tá pagando isso? Somos otários juntos. Vamos lá, para por aí não. Quando você pensa, não dá para ficar pior. A República das Bananas se supera e consegue algo digno do James Bond, né? Não é nem do James Bond, é do James Bond, né? Versão chinesa, né? Versão tupiniquim chinesa do James Bond. É o James Bond, né? Vamos lá. O pastel de flango está fazendo ataques hackers, invadindo o sistema brasileiro, já tinha falado sobre isso, para vencer licitações aqui. Será que o governo brasileiro está observando isso ou está deixando passar batido? Olha só, matéria do Not Journal, tá? Só para você ver. Hackers chineses invadem empresas no Brasil para vencer editais. A informação já foi veiculada. Já mostrou que os chineses estão passando o rodo aqui na República Tupiniquim, na República das Bananas, estão vencendo os editais, estão lascando com as empresas brasileiras que querem concorrer de maneira séria, estão se lascando. A CrowdStrike revelou em seu relatório, CrowdStrike, tá? Revelou em seu relatório
sobre o cenário de ameaças na América Latina, que a região registrou um aumento de 15% nos ataques de ransomware. Ó, chique, hein? Em 2024, com 291 vítimas. 119 delas aqui, Brasil. Segundo, a empresa monitora 6 grupos cybercriminosos na região, incluindo o Plump Spider, especializado em phishing. Adam Meyer, presidente da CrowdStrike, destacou que a inteligência artificial, por meio da ferramenta Charlotte, tem sido essencial para qualificar rapidamente profissionais e superar a escassez de especialistas em segurança digital. Eles estão usando uma inteligência artificial para concorrer, para descobrir aí quem está fazendo ataque hacker. E aí, no meio dessa brincadeirinha, eles descobriram o seguinte: os chineses, né? Então eu vou fazer, né, por exemplo, uma licitação. Vou comprar para o estado da Bahia, né, pastel de flango para fornecer para as crianças lá da Bahia, certo? Chega o chinês e fala: olha, vai ter lá a licitação. Pergunta para alguém de dentro do governo: olha, quem vai concorrer? Você já sabe quem fez lances? Ah, fulano, tal empresa. Eles vão lá, hackeiam essas empresas, ou hackeiam o sistema do próprio governo, vê o valor dos lances antes dos adversários e faz um melhor lance para levar a parada toda e assim dominar a República das Bananas. É a esse nível que nós chegamos. É o Brasil de hoje. Vamos lá, pessoal. Notícia internacional. Isso aqui é importante pra caramba. O jornal É o Mundo, ele publicou a seguinte matéria. Urgente. O Putin liga para o Trump e para o Papa Leão para avisar que realizará um dos seus maiores ataques à Ucrânia desde o início da guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia responderá com firmeza aos recentes ataques da Ucrânia durante uma conversa telefônica com Donald Trump em ligação separada ao Papa Leão XIV. Putin disse buscar uma solução pacífica, mas acusou Kiev de intensificar o conflito e realizar sabotagens em território russo. O que rolou, né? Só para você entender. Foi o seguinte. O Zelensky, ele utilizou um ataque de drones. Então, eles conseguiram colocar espiões dentro de uma base russa e tinha, acho que foram 11 aviões. Não tenho certeza dos números, sei que foram muitos. 11 aviões de última geração, de altíssimo custo, que variam bilhões de dólares. Com uns dronezinhos mequetrefes, ele aproveitou a falha da Rússia, foi lá com esses drones e pau, estourou todos os aviões. Aí a Rússia ficou desesperada. Nossa, como é que eles fizeram isso? Como que isso está acontecendo? Como que eles tiveram informação de onde os nossos aviões estavam? De onde a nossa base estava? Enquanto a galera russa estava desesperada, eles entraram com mergulhadores numa das principais pontes que fornece ali a infraestrutura para levar mantimentos para a Rússia. Colocaram C4, bomba com mergulhadores no pé da ponte e de repente, pum! Estourou tudo também, uma ponte que custou bilhões de dólares para o governo russo construir. Cara, o Putin ficou revoltado e disse que vai retaliar com toda a força. Só que o detalhe é, será que a Ucrânia tinha a tecnologia e a expertise necessária para fazer isso? Será que eles tinham? A grande dúvida aqui é se a União Europeia, né, está ajudando, se a OTAN está ajudando, ou se os Estados Unidos estão ajudando. E os russos estão doidos para descobrir isso. Por isso que eles ligaram para o Trump e falaram: Trump, não entra aí não, que agora, já que eles fizeram isso comigo, eu vou partir para cima da Ucrânia como se não houvesse amanhã. E aí, o medo, o desespero, é de que ele pode partir não só para cima da Ucrânia, mas para cima de outros países membros da OTAN também. Aí, sem sombra de dúvidas, o bicho vai pegar. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Homem-Laranja. O cara não tá de brincadeira, não. Dá uma olhada. Matéria da Folha do seu Paulo, Folha de São Paulo.
Trump assina decreto proibindo a entrada de estrangeiros de 12 países. O presidente americano Donald Trump assinou na noite de quarta-feira um decreto proibindo completamente a entrada de cidadãos de 12 países nos Estados Unidos e restringindo parcialmente outros 7. Eu vou trazer a lista para vocês de quem está proibido de pisar lá nos Estados Unidos e de quem está só com grandes restrições. Vem cá. Dada a situação que o Brasil vem passando, você acha que o Brasil está nessa lista? O que você acha? O Brasil está nessa lista ou não está nessa lista? Vamos lá. Países estrangeiros que estão com entrada totalmente negada. Se você é cidadão desse país, não é bem-vindo nos Estados Unidos, tá? São Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Só gente boa, só gente fina, todas amiguinhas do governador brasileiro, do presidente do Brasil. Só gente boa. E o Brasil é bem amigo dessa turma, inclusive do Irã, né? Tá recebendo gente aí, né? Um representante do Irã agora. Nós vamos falar sobre isso também, tá? E aí? Essa é a lista de quem está absolutamente proibido. Se você é desse país, você não é bem-vindo lá nos Unidos, tá bom? Agora, a grande questão que a gente fala é, e aqueles países com restrição? Ou seja, tá ficando mais difícil entrar lá. Quem é que eles não estão querendo lá dentro? Será que o Brasil tá? Os 7 países que enfrentarão restrições parciais são Burundi, Cuba, né? Laos, Serra Leoa, Tongo, Turcomenistão e Venezuela? Não, Venezuela, né? Se você simplesmente cogitou que o Brasil estava nessa lista, é porque você, brasileiro, já se sente numa não democracia, já se sente numa Venezuela. Se você achou que a lista dos brasileiros aqui, que o brasileiro estaria nessa lista de proibição também, é porque você já sentiu que o negócio aqui não tá brincadeira. Mas na próxima lista, a chance da gente estar aqui não é pequena, não. Tá? Não é pequena mesmo. Ladinho a lado com Cuba, Venezuela, né? Vamos lá, pessoal. Ainda nesse bloco, vamos falar disso aqui. Os Estados Unidos acabaram de fazer um outro anúncio. Vocês viram que esse negócio de quem pisa nos Estados Unidos está ficando mais tenso, né? Estados Unidos podem negar o visto por ausência ou restrição de redes sociais. Essa matéria é do canal do Paulo Matias, tá? Então, para quem quiser seguir o Paulo Matias, todo mundo que eu uso aqui, eu faço questão de indicar. É o seguinte, os Estados Unidos podem negar visto por ausência ou restrição de redes sociais. Aí sempre vem aquele peito de pombo petista gritar, censura! Mas no Brasil não é. Mas lá fora é censura! Aqui não. Olha só. Agora é oficial. O secretário de Estado, Marco Rubio, decidiu que quem não tiver rede social pode não entrar no país não, viu? Por quê? Porque é óbvio que quando você vai lá para aplicar para o seu visto, seja ele de turista, de estudante, de trabalho, eles te pedem, além das suas informações oficiais, seus documentos, acesso às suas redes sociais. Porque eles querem olhar, você está dizendo que vai visitar a Disney, vou dar um exemplo. Mas aí lá no seu Facebook você está fazendo uma despedida, dando um beijo para todo mundo, dizendo que está apaixonado, apaixonada e que vai morar nos Estados Unidos. Quando chegar aqui no aeroporto, o fiscal da imigração aqui vai ler aqui e vai falar, ué, você não veio para ficar aqui uns dias, não está só com uma malinha de mão? Como é que aqui na sua rede social tem uma despedida? E aí muita gente usa do artifício de o quê? Deletar a rede social ou de criar uma outra rede social. E aí agora veio essa medida que foi implementada ontem pela Secretaria de Estado norte-americana que diz isso, se você não tiver rede social, o fiscal de imigração no aeroporto que você desembarcar nos Estados Unidos pode te negar o acesso. Porque você ter o visto no seu passaporte, Paulinho, não significa que você tem autorização de entrada nos Estados Unidos. Significa que você recebeu uma autorização para talvez entrar nos Estados Unidos. Não à toa você sai daí do Brasil, a companhia de aviação pega os seus dados, manda aqui para a imigração, mas só quando você chega aqui, você passa por aquela cabininha, né? Que o cara vê, o que você vem fazer aqui? Você fala inglês? Quantos dias vai ficar? É exatamente nesse lugar que isso vai acontecer.
Vamos dar uma olhada nos comentários do Paulo Matias? Eu adoro ver os comentários. Vamos lá. Estados Unidos podem negar visto por ausência ou restrição de redes sociais, né? O que escreveu o Paulo Matias aqui. Vamos lá. Os Estados Unidos podem negar visto por qualquer motivo ou sem motivo algum. É isso mesmo. Olha essa aqui. Adriana aqui. Nossa, quanta liberdade. É liberdade para o cidadão americano. É o que a gente aqui no Brasil não tem. Pergunta aqui no Brasil o que a mulher que gritou com o megafone Lula ladrão acha do Lewandowski mandar investigar ela. Pergunta pro Léo Lins o que ele acha de ter contado a piada. Pergunta para quem gosta das piadas do Léo Lins e foram no show o que eles acham do Léo Lins ser condenado a 8 anos de prisão. A terra da liberdade é pro cidadão. Não existe liberdade de você entrar em qualquer lugar, não é assim que funciona. Entende? Né? Outra aqui, ó. Terra da Liberdade, maior população carcerária da história do planeta. Que sonho que o Brasil fosse assim. Ladrão, bandido, vinculado ao crime organizado, tem que ir para onde? Para sua casa? É, Pet Pombo, é para sua casa? Então, a turma tá com um discurso mas tão deturpado que pelo amor das éguas, né? Tá triste. Vamos ver a Folha? Vem comigo. Matéria da Folha de São Paulo. Lindenberg aciona o STF para que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e não fuja como a Zambelli. Primeira coisa. Eu acho que essa turma, né, não entende a porcaria do direito. Né? Não deve entender esse negócio, não. Para você ser caracterizado como fugitivo, você tem que ter uma restrição. Uma restrição. Ou seja, eu tenho uma ordem de prisão e nessa ordem de prisão eu vou te buscar na sua casa. Sabendo dessa informação da ordem de prisão, eu dou teia, vazo, pico a mula. Eu sou um fugitivo. Ou eu tenho uma ordem que eu não posso deixar o Brasil para garantir que eu vou estar aqui. Sabendo dessa ordem, que prendeu o meu passaporte, tirou o meu passaporte, eu vou nadando até Cuba, né? Eu vou na braçada, no peito, até Cuba, sem passaporte nem nada. Eu posso ser caracterizado como fugitivo. Agora, eu tenho uma parlamentar que foi condenada, sim, mas ainda com recurso em aberto, sem nenhuma restrição de que ela pudesse sair do Brasil, sem passaporte retirado, sem ordem de prisão, sem nada. Essa mulher sai do Brasil. Ok, até então, era proibido que ela saísse do Brasil? Não era. Não era proibido. Então ela saiu do Brasil. Ela anuncia, talvez eu não volto. Ela se tornou fugitiva? Não. Por quê? Porque o recurso dela ainda está em subjúdice. Ah, não, mas aí eu tenho a questão da aplicação da lei penal, receio da não aplicação da lei penal. A grande questão é, pois é, o judiciário aqui vai ter a futurologia desse caso aqui, tem que condenar primeiro. Tem que condenar. Então, assim, é absurdo. Agora os caras querem puxar isso da Zambelli. Ah, o Joãozinho fugiu, então eu presumo que o Zezinho também vai fugir. Pelo amor de Deus, onde que está a individualização das condutas? Agora, se tem um diálogo, uma conversa do Bolsonaro com a Zambelli e ela, ô Bolsonaro, eu tô arrumando aqui pra você vir também. Aí o Bolsonaro, tá ok, porra, daqui a pouco eu chego aí, tá ok? Não tem, gente. Então esse povo deturpa o direito de uma maneira, mas de uma maneira tão esquisita, né? Eu acho que, cara, eu fiz o curso errado, eu só posso. Não. E tudo que eu aprendi não tem serventia pra nada. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais matéria aqui no blog para vocês. É o seguinte, tá? Tá rolando, começou ontem, o julgamento que pode simplesmente fazer com que as redes sociais deem linha do Brasil. Você imagina, eu tenho uma rede social e nessa rede social eu tenho milhões de usuários. Se um usuário como o Sandro vir aqui e falar, olha, eu não gosto de corrupto e de corrupção. E aí grita um lá de dentro do governo, discurso de ódio, preconceito contra os companheiros. Se alguém fala isso, fala, ih, Sandro, bandido. Condena o Sandro. E aí o Sandro é condenado
alguém de lá de dentro do governo fala, o Google, YouTube, arranca o perfil do cara. E o Google fala, não, mas não falou nada demais, ele falou que não gosta de corrupto. E o Google não tira, o que vai acontecer? Multa milionária e pesada em cima do Google. Ele vai conseguir se sustentar aqui? Não. Então ele vai manter só gente da esquerda? Talvez. Talvez. Agora, a grande questão é que as redes sociais vão se tornar insustentáveis. Vem cá, PagePom, olha pra mim. Se tiver só gente da esquerda, o PagePom vai estar lá. E agora é com você, patriota, que eu tô falando. Se aqui no YouTube só tivesse a galera da esquerda falando, você ia estar aqui acompanhando matéria, notícia? Não. Pois é. Barroso e Toffoli rebatem críticas. Regulação de rede não é censura. Não é o que o Boris Casoy falou, não é o que o William Vac falou, não é o que o Estadão falou e não é o que eu tô falando. O Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira a responsabilidade das redes sociais por conteúdos ilícitos postados pelos usuários, como discurso de ódio, desinformação, incitação à violência e crimes contra as crianças. Colocar as crianças aqui só para dar um arzinho de sensibilidade nisso aqui, porque o negócio deles é, o que é discurso de ódio? O Léo Lins fez uma propaganda ali, uma piada sobre minorias. É discurso de ódio. Uma mulher pegou um megafone e gritou, Lula ladrão. Discurso de ódio. Opa! Bolsonaro genocida, sem vergonha, safado, cachorro. Capaz até de eu ganhar um cargo no governo. Aí não é discurso de ódio. Vamos jogar bola com a cabeça do Bolsonaro? Não, não é discurso de ódio. Não, vamos fazer o seguinte. O Léo Lins fazendo piada, ele é um criminoso bandido. Um outro que faz um vídeo, um humorista trans, porque é sem graça pra cacete, igual o Léo Lins, também acho sem graça. Mas sem graça pra cacete vai lá e faz um vídeo onde eles matam o velho da Havan com paulada na cabeça. Mas aí é arte, não é discurso de ódio. Deu pra vocês entenderem o porquê é tão bom colocar? Não, vou falar discurso de ódio. E o que é discurso de ódio? Aquilo que eu acho que é discurso de ódio. E vem me falar que isso não é censura? Olha só, 2 matérias aqui do Metrópolis, né? Uma da CNN e uma do Metrópolis. Barroso, 2 pontos. Judiciário não regula redes, nem promove a censura. O STF julga nessa quarta a constitucionalidade dos artigos do Marco Civil da Internet. Matéria próxima. Tudo no mesmo dia. Moraes manda bloquear o Instagram do filho adolescente da Carla Zambelli sem justificar o porquê. Tá? O detalhe é que tava lá, manda bloquear tudo da Carla Zambelli assim, pega esse perfil aqui, também bloqueia. Perfil de quem? Do filho da Zambelli, do filho menor. E aí, cara? Nem a Globo tá aguentando mais. Pra encerrar aqui, nem a Globo tá aguentando mais. Dá uma olhada aqui. O que esse pessoal falou na Globo? Para quem achava que o PT chegaria para fazer uma coisa boa, escuta aqui. Isso aqui pode ser considerado o quê? Discurso de ódio. As estatais muitas vezes servem de lugar para o centrão, servem de lugar para os próprios partidos de quem está no poder indicar filiados para operarem. E aí, invariavelmente, costumam ser alvo de escândalos de corrupção, né? A gente viu o INSS recentemente, a gente viu já nos governos anteriores, Petrobras, por exemplo. Bom, boa tarde, Júlia, é um prazer estar com você, Joel, meu amigo. Otávio, saudações alvinegras para você. Esse tema, assim, para mim, cada vez eu vou ficando mais radical, porque a gente achava que podia aprender alguma coisa com o passado. Depois do que aconteceu com a Petrobras, com a Eletrobras, e não só a corrupção, mas a ineficiência dos gastos, do investimento, que tem uma ideia de que o governo pode gastar sem critério, etc., e a gente poderia aprender. Aí veio a lei das estatais, melhorar o critério de indicação, etc. Aí vem um ministro do Supremo ligado ao PT, suspende a lei das estatais. Aí você aproveita esse período liminar para indicar um bando de amigos, um bando de político e tal. Então você tem uma tradição no Brasil de usar empresas estatais para benefício político. Isso é a primeira coisa. Então, em vista disso, eu acho muito complicado a gente olhar para dezenas de estatais e ir escolhendo uma a uma aquela que deve continuar e aquela que deve sair. Eu faço ao contrário. A Constituição é muito clara. A presença do Estado na atividade econômica é exceção, e não regra, como se acha. Discurso de ódio. Acabou de falar que o Estado não pode estar na economia,
Está previsto na Constituição. É a regra. É o básico de qualquer liberal. Mas é discurso de ódio. No Brasil. Não há nada na Constituição que diga sobre segurança nacional, estratégico, imperativo a segurança nacional só na área militar. Então, acho que a gente tem que ter uma atitude de reduzir ao máximo as estatais. Porque essa história de que não é rombo, não é déficit, depende do histórico, né? O nosso histórico mostra que os rombos não estão se pagando os investimentos. Principalmente quando você tem o partido PT no poder, não é só corrupção, é uma filosofia de usar estatal para impulso fiscal, para gastar, etc. Isso não funciona. A gente viu o resultado do ano passado, esse ano está indo para um resultado ainda pior. E ninguém se mexe. Então eu hoje em dia sou cada vez mais radical. Acho que a gente tem que analisar todas e deixar o mínimo possível daquilo que é essencial. Por exemplo, todo mundo pergunta, e a Embrapa? Não, a Embrapa tem lá uma função, não dá retorno, dependente e tal. Mas a gente perdeu a oportunidade de privatizar o Correio. Até a Inglaterra já privatizou os Correios, o famoso Royal Mail. Então a gente tem que levar isso a sério, que é dinheiro público usado de forma ineficiente. Eu vivi para ver a Rede Globo, a Globo News, defender a privatização de tudo. Tá. Hoje eu já tô feliz. Pelo menos um lampejo, né, de sensatez aí na grande mídia. Bora lá, até a próxima. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial com vocês. Grande abraço.